Esta conquista fez-se na Avenida dos Aliados, no Porto. A reportagem é da jornalista Andréa Candeias. Por aqui a festa já está a acabar, como se vê, a Avenida dos Aliados já está praticamente vazia, mas ainda há aqui alguns resistentes. Como é que foi a festa? Foi muito boa a festa, sempre dentro de Portugal, somos portugueses. Olha, está aqui, sportinguista. É um orgulho portista. Há um orgulho português para nós. Todos a festejar. Estamos todos juntos a apoiar a nossa seleção. Seja benfiquista, portista, estamos sempre juntos a apoiar a nossa Do seleção. Boa Vista, senhora de Boa Vista. Isto é assim, nesta altura não há clubes. Somos todos portugueses. Seja, não vamos... Como é que eu vou explicar? Aquilo que se passou com o João Félix, eu sou bobisteiro, aquilo que se passou com o João Félix, não há clubes. Simplesmente somos campeões. Vem a Merkel, Putin e Sarkozy. Nós somos portugueses e o resto é conversa. E agora, esta seleção já nos habituou a festejar muitas vezes, vamos festejar mais. Agora é o Mundial! Agora é o Mundial. Eu quero ver o Mundial. E agora é o Mundial que vem. Eles que se preparem, os grandes da Europa, que nós estamos aqui. Nós derrotámos a Suíça com fácil, foi muito fácil. Cristiano Ronaldo marcou os 3 golos. O livre dele foi muito bonito, o golo dele. E arrumámos os holandeses. E arrumámos os holandeses. Nós somos pequeninos, mas tiramos fotografias dos grandes. Exatamente. E quem foi o maior desta competição? O Félix! Foi o Guedes! Foi o Guedes! O Guedes! Cristiano Ronaldo também foi o maior. Cristiano Ronaldo foi o maior também. Teve melhor em campo, mas hoje o Guedes foi o melhor jogador. Vai ser falado e depois vai ser esquecido. O Guedes foi o melhor jogador. Desculpa lá. Há uma coisa que temos que dizer. Peço desculpa, temos que agradecer ao nosso mister. Exatamente. Temos que agradecer ao nosso mister, Sr. Fernando Santos. Fernando Santos, sem ele isto não era... Vou propor que vou contar até 3 e vocês dizem obrigado, Fernando Santos, pode ser? 1, 2, 3. Obrigado, Fernando Santos! E agora, para terminar esta noite da melhor maneira, quero um sim a Cristiano Ronaldo quando contar até 3, pode ser? 1, 2, 3. E é assim que vai terminando a festa aqui na Avenida dos Aliados. Uma noite de grande festa. Milhares de adeptos estiveram aqui a festejar os vencedores da Liga das Nações que vieram mostrar a taça, vieram agradecer a todos estes adeptos. Diz Cristiano Ronaldo que sem eles esta conquista não era possível. A festa hoje foi portuguesa e acompanhámos-la a par e passo aqui na CMTV. Foi uma emissão especial com várias equipas de reportagem no terreno. Vamos avançar agora nesta edição do Golos com um outro tema que tem a ver com o processo dos e-mails, porque o Futebol Clube do Porto teve acesso a informações confidenciais sobre os treinos de Bruno Lage no Benfica. Esta é uma informação que está na sentença que condenou o Porto no processo cível dos e-mails. O Futebol Clube do Porto teve acesso a informações confidenciais sobre os treinos de Bruno Lage no Benfica. A conclusão está expressa na sentença que ditou a condenação dos Dragões no caso dos e-mails. Entre os vários ficheiros informáticos apreendidos ao Futebol Clube do Porto pelas autoridades, estavam metodologias avançadas para várias sessões de treino, elaboradas por Bruno Lage, Chalana e Pedro Valido. Os 3 trabalharam juntos na formação do Clube da Luz nas temporadas de 2010-2011 e 2011-2012. Bruno Lage era treinador da equipa de juvenis, Chalana e Pedro Valido eram adjuntos. Ainda de acordo com a sentença, o Futebol Clube do Porto tinha na sua posse um relatório do Benfica Lab sobre assiduidade e desenvolvimento físico dos jogadores, também um documento sobre a estratégia de desenvolvimento do Centro de Alto Rendimento, preparado por Pedro Milhomens, que chegou à Luz em 2017 como diretor-geral de futebol dos Encarnados, e ainda um documento com esquemas táticos a adotar para cada situação de bola parada. Os Dragões tinham ainda um relatório de observação detalhado sobre a equipa de juvenis do Sporting, uma palestra para utilização num torneio internacional com elementos táticos, organizacionais e de posicionamento dos jogadores e equipa, e um plano de jogo detalhado com esquemas posicionais e táticos a utilizar. Ainda um relatório referente à época 2011-2012 dos juvenis, com informação detalhada sobre o plantel, planeamento e competições e também a metodologia de treino utilizada.
Recorde-se que o Futebol Clube do Porto foi condenado ao pagamento de 2 milhões de euros ao Benfica pela divulgação dos e-mails do Clube da Luz. José Calado, estas informações a que o Futebol Clube do Porto teve acesso são ou não motivo para o Benfica alegar concorrência desleal, na tua opinião? Claro, eu acho que sim. Acho que sim. A partir do momento que se tem acesso à metodologia de treino, tem que se confirmar isso como concorrência desleal, obrigatoriamente. Ao contrário daquilo que se dizia, que só se via ou só se queria revelar algumas situações que fossem de interesse público. Isto nada tem a ver com o interesse público, isto tem a ver com o fórum interno e, acima de tudo... Embora estas não tenham sido reveladas, apenas sabemos que estavam na posse do Futebol Clube do Porto, não é? Mas isso e muitas mais coisas que não foram reveladas, mas obviamente, Mariana, basta pensarmos um bocadinho e dizermos que se há duas pessoas que estavam fechados numa sala a tentar ver o que era de interesse que era de interesse público para ser revelado ou não, obviamente tem que ver muita coisa. Não é? Isto é a mesma coisa quando nós estamos a ler um livro. Nós estamos a ler um livro, eu só vou saber a história do livro se estiver a ler o livro todo. Se eu for ler o livro por certos, não tenho noção do que é que lá estará, certo? E neste caso acontecia exatamente a mesma coisa. Por isso, certamente estes e outros casos que nós iremos saber a posterior, de informações que eram informações do fórum interno do clube e principalmente de situações de Seixal, de metodologia de treino, como eu já disse anteriormente, os processos, mas acima de tudo, todos os movimentos para se fazer algum negócio e todos os passos que se dava para fazer alguns negócios e passos importantes, se calhar, também estavam se calhar, em alguns e-mails e tudo isso, eu acho que o juiz foi perentório. Eu acho que a pena acima de tudo aplicada, obviamente o Futebol Clube do Porto vai recorrer, mas se nós olharmos para aquilo que é o processo penal e as multas que são aplicadas a nível do nosso país, quando falamos em 2 milhões, temos que dizer que é uma multa avultada para aquilo que se pratica muitas vezes aqui em Portugal e por isso nada a dizer. Eu acho que ainda vamos ter mais notícias sobre este assunto, mas neste caso concreto, eu acho que é uma vitória categórica por parte daquilo que o Benfica dizia, que era um clube que é seu concorrente direto a ter informação privilegiada que não deveria ter. Sobre estas informações confidenciais, Jorge, que não sabíamos até agora e agora temos uma lista que foi feita pelo Tribunal, informações que estiveram na posse do Porto. Muitas vezes, quando falávamos sobre o processo Etopeira e o facto de Paulo Gonçalves ter tido acesso a alguns processos, em tribunal Paulo Gonçalves disse que nem lhes dava importância, nem olhava para eles. Muitas vezes foi aqui dito que isso não seria possível. Aquela imagem criada pelo José Calado de um livro que, para se ler alguma coisa, tem de se ler a história toda. Não se aplica aqui neste caso? Acha que é possível estas informações a terem passado ao lado no Porto? Não faço a mínima ideia porque não tive esse livro na mão. Não fui eu que tive esse livro na mão. Portanto, não faço ideia se realmente o leram ou não leram, se preocuparam. Só que uma coisa sabemos nós, é que em nenhum programa ou nada público foi falado sobre o aspecto pessoal, seja de quem for, ou por situações de negócios comerciais, ou de treinos, ou de partes... Ninguém falou rigorosamente nada disso. É um facto, a juíza única e exclusivamente, porque naquele turbilhão de mails, é claro que em 20 gigabytes de mails, alguma coisa estaria lá, o bom e o mau. Agora, se viram, esse livro eu não o tive, não o faço a mínima ideia. Agora, estarmos a falar... Mas é informação da qual se pode retirar vantagem desleal, Mariana, sabendo que Porto e Benfica são concorrentes diretos. Quando nós estamos, se eventualmente há aspectos comerciais e que daí o Benfica possa provar em que o Porto, na parte comercial, tirou dividendos disso, que prejudicou a marca, que fez contratos ou prejudicou alguns contratos com o Benfica, é um caso à parte. Agora, irmos falar de treinos dos juvenis, treinos do Bruno Lage de 2011, 2012, que o Sérgio Conceição ia agarrar agora nos treinos do Bruno Lage, dos juvenis do Benfica, em 2011, 2012, e ia mostrá-los ou ia aproveitar isso para agora Agora eu quero saber o que é mais importante. Jorge, eu quero saber uma coisa mais importante. Mas há aqui uma coisa que tu estás a ultrapassar. Tu ultrapassaste tudo aquilo que é a formação. Uma pessoa, quando fala em concorrência desleal, isto aqui não se fala só da equipa principal.
Isto fala-se de um clube. Não, seja, Zé. Não, isto aqui é independente. Independentemente de ser treinos de formação ou não. Eu já disse o Futebol do Porto não tem formação. Não. Há pouco tempo não andaram com a taça que tinham sido campeões. Os miúdos do Futebol do Porto não foram campeões. Tu não viste ontem o programa. Não tem mérito de ser campeões os miúdos? Não tem nada então a a ver. formação não conta? Zé. Esses treinos já não contam? Não tem nada a ver. Só os treinos do Sérgio é que contam. Os outros anteriores já não contam. Eu vou tentar te explicar. Eu já ontem dei aqui um exemplo de algo. Uma coisa é quando tu vês, se eventualmente a formação, esses dados que estavam nos juvenis de 2012, se tu visses plantados no Benfica, como por exemplo, eu ontem dei o exemplo de quando pertencia à equipa técnica de Jorge Jesus, em que houve coisas que eu me esqueci e que eu vi passar 3 semanas, ele viu, a serem feitos por uma determinada equipa, e isso é um caso totalmente diferente. É ver se vimos que há resultados. Agora, estarmos a tirar dividendos de um trabalho, se alguma vez o Porto foi campeão europeu com o quê? Com os dados do trabalho que foram apanhados? Não brinques comigo. Não desvies do tema. Sabes o que é pior? Estás a desviar do tema. Sabes o que é pior? Estás a navegar na maionese não estou estás a desviar do tema. Não. Sabes o que é pior? O pior no tempo de Jorge Jesus, no tempo de Jorge Jesus, em que o Jorge Jesus teve dados dos treinos de Lopetegui e foi bicampeão. Teve dados acesso teve acesso a um dossiê dos treinos do Lopetegui. Tirou proveito no próprio momento. Isso é que é concorrência desleal. Como é que conseguiu? Não faço a mínima ideia. Mas que os conseguiu, mas tirou proveito naquele momento. Foi Jorge Jesus que lhe deu essa informação? Eu gostava de saber. Não, isso é uma coisa que saiu. Isso é uma coisa que saiu no Correio da Manhã, saiu no Correio do Sport. Até questionar o ano passado, o treinador do Benfica foi questionado sobre a notícia do jornal Correio da Manhã, segundo a qual o Benfica possuía uma estrutura montada com a única função de fazer espionagem aos adversários. Dando como exemplo que Jorge Jesus teve acesso a programas de treino, métodos e táticas, bem como ao 11 titular de Julián Lopetegui, na semana que antecedeu a visita ao Clube Porto, ao Estádio da Luz. O que o Jorge Cabral está a querer dizer é do que isso da nossa casa. O que o Jorge Cabral está a querer dizer isto é notícia da nossa casa. Posso só dizer uma coisa para não estás a querer desviar o tema? Na altura em que Jorge Jesus estava no Benfica, o Benfica fez concorrência desleal com o Porto. Não, eu estou a dizer exatamente, isso foi a notícia, isso saiu no nosso jornal. E também saiu no nosso jornal, que ele não se esquece, dizer Jorge Jesus está aqui, Jorge Jesus, computador, o Benfica ficou com o meu trabalho. Isso é concorrência aqui, leal, desleal, e agora vem-me aqui falar do trabalho dos juvenis, do Bruno Lage. Por amor de Deus. Do Bruno Lage. Primeiro, estamos a avaliar uma questão onde o Futebol Clube do Porto foi condenado. Pode recorrer. Esquece do condenado. Por isso o Jorge, se quiser andar para trás, ele vai pegar naquele papelinho e vai dar ao Jorge Jesus e vai dizer ao Jorge Jesus que se quiser processar o Benfica, como está ali a dizer o Jorge, não estou eu a dizer, processa o Benfica. Eu não estou a dizer. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos aqui a falar. Zé. Isso é uma coisa que está à parte do assunto que nós estamos a falar. Eu acho engraçado como é que alguém está a analisar aqui uma situação onde o Futebol Clube do Porto verdadeiramente foi condenado e vai ter que recorrer, onde havia e-mails que certamente foram analisados ao pormenor e o Jorge diz que não viu esse livro. Pois, ele não viu, mas alguém viu. Alguém viu. E depois ainda se fala daquilo que são informações pessoais. Não é informações pessoais. Mas se nós nos lembrarmos bem, havia alguns blogs que publicavam coisas que certamente também estavam nesse e-mail. E depois, com a prisão de Rui Pinto, o que é certo é que nunca mais chegou nada. Atenção, sobre blogs, foi dado como fato não provado, nesta sentença que o Porto tenha alguma coisa a ver com esse ponto. O Jorge, ele até pode ir buscar. Ele até pode ir buscar o que ele quiser, pode ir buscar o que ele quiser de 1900 e troca ao passo. Nós estamos a avaliar uma situação. Foi do ano passado, do Rui Vitória. Onde o Benfica roubaram. Desculpas, nós não sabemos como é que foi. Porquê que estás a divagar? Mas queres falar por cima de mim? Não queres deixar falar isso? Então fala lá, Jorge. Zé, tu não podes estar a falar. O juiz condenou. Sabes porquê que condenou? Condenou por ter posse, não por tirar proveito disso. De quê? Acusou. Concorrência desleal foi o que disse. O juiz condenou pela forma como foi divulgada esta pela divulgação. Mas não foi não pela divulgação, pela forma como foi divulgada. Pela forma como foi divulgada, a forma como foi. Não condenou por
divulgação dos treinos do Bruno Lage em 2011, 2012. Não, essa informação não foi divulgada pelo Porto sequer. Exatamente. Claro. Mas é isso é que o Zé está a tentar dizer. Não. Que parece que houve divulgação. Não estás a perceber. Mas ainda não... Tu não estás a perceber, Jorge. O que está lá no Jorge, processo... não estás a perceber. O que está lá, estou a perceber. Jorge, O que está lá no Jorge. processo é que Jorge. o juiz disse para o Benfica provar quantitativamente quanto é que Eu acho era o engraçado seu esta prejuízo. nova Não, tu não tática queres de ouvir. uma pessoa estar a falar e estarem Tu a não falar por queres cima de ouvir, nós. Isto é percebes? uma tática que devem ter dito Não ao é Jorge que tática, resultava. não. Essa é a tua Mas tática. eu quero Essa é só a tua dizer, tática. eu quero só dizer que Diz lá, no começo de toda esta situação, aquilo que o Benfica dizia e que ia tentar provar é que tinha havido concorrência desleal, certo? Aquilo que veio a posterior, sobre os e-mails, tudo indica, e o próprio juiz, quando houve a apreciação daquilo que tinha sido lido ou não tinha sido lido, o próprio juiz foi perentório e disse: das duas uma, ou são burros ou querem desfazer a nós de burros, porque se as coisas lá estão e se as pessoas não querem ler, é uma coisa. Agora, quem é que vai dizer que leu, que não leu? Ninguém diz. Então, mas como é que se pode Ninguém avaliar diz. alguma coisa que é do interesse público sem ler as coisas? Nem diz. Pergunto eu, que eu não sei. Eu, se tiver que ler alguma coisa para avaliar se é do interesse público ou não, eu tenho que ver qual é que é a informação que lá está pendente, certo? Alexandre, o simples facto de o Porto ter tido acesso a todas estas informações, quer as tenha divulgado publicamente, quer não tenha divulgado, constitui em si ou não algo desleal? Eu acho que nós temos que dividir aqui a discussão em duas partes, que é uma, é o que é que nós interpretamos por concorrência desleal. E dois, o que é que nós interpretamos por espionagem industrial. Porque podemos também dizer que isto foi espionagem por parte do Porto, ou por parte do Benfica, como o Jorge há pouco usou o exemplo do Rui Vitória, penso que era uma conferência do Rui Vitória. Eu acho que há aqui dois fatores e da sentença que foi lida importantes, que é uma é a parte do relatório dos jogadores, que eu acho efetivamente que aí existe concorrência desleal. O facto relatórios de scouting? Exatamente. O facto do Futebol Clube Porto, Sporting, Benfica, seja quem for, saber o que é que o adversário está a procurar, os relatórios dos seus scouts, as quantias, as negociações, adquirir. Isso dá-te vantagem no monopólio das transferências, e o Paulo está aqui que sabe muito bem como é que isto funciona. Isso sim é concorrência desleal. Discordo na parte onde falamos da metodologia de treino. Eu acho que, e então, temos aqui o Jorge que é treinador e o Calado promete ser treinador, temos aqui uma parte que é, há uma evolução, o treinador evolui de ano para ano, às vezes de mês para mês quase. Ou seja, o Futebol Clube Porto teve acesso aos e-mails em 2017, penso, de 2017 para 2010 são 7 anos. Ou seja, estamos a interpretar que o Bruno Lage não evoluiu no Al-Ahly, não evoluiu no Sheffield, não evoluiu no Swansea, utilizou sempre a mesma metodologia de trabalho? Obviamente que não. Mas eu nem preciso sequer de conversar com o Bruno Lage ou de ver os e-mails. Obviamente que não. É impossível. Porque senão não estaria a evoluir como treinador também. E como podemos ver por Bruno Lage, adaptou-se, um treinador que se adaptou às exigências do futebol moderno e às exigências do campeonato português. Ou seja, o Futebol Clube Porto aproveitar-se ou não da metodologia de trabalho, eu acho que isso aí é só mais um embrulho que se fez com tudo. E ao nível da formação, também achas que não podia ser aproveitada essa informação? Porque acho que a própria formação também vai evoluindo. Aqui temos, por exemplo, e já penso que é relativo a 2017, um relatório de Pedro Milhomens, porque Pedro Milhomens isso são coisas diferentes. Isso são coisas sobre diferentes. A estratégia do centro de alto rendimento. Isso é a tal outra questão. Isso é a espionagem industrial, quase. Podemos aplicar a espionagem industrial ao futebol. Isso já é uma coisa completamente diferente. Agora, no que diz respeito concretamente à metodologia de treino de Bruno Lage, sinceramente acho que se está a fazer uma tempestade num copo d'água, porque acho que a metodologia de treino nem de perto há de ser a mesma. Sinceramente. Agora, o relatório de Pedro Milhomens, os relatórios de scouts, isso parece-me evidente que é a concorrência desleal. Na minha ótica e na ótica do juiz também. Paulo, nesta lista de informações a que o Futebol Clube do Porto teve acesso, havia um dado que tinha a ver precisamente com prospecção, com scouting, uma linha que falava em jogadores sul-americanos sub-20 com elevado potencial e as quantias para os adquirirem. O Otávio Lopes lançou aqui a hipótese de poder um desses jogadores ser Éder Militão e poder ter sido desviado da luz para o Futebol Clube do Porto com acesso a essas informações. Achas que Éder Militão se enquadra nesse lote de jogadores sub-20 sul-americanos com elevado potencial, isto
em 2017 no máximo? Mariana, o que eu mais detestei nestes últimos anos foi falar de e-mails, não é? Estou a fazer o meu último programa da época. Falar de e-mails. E vou terminar com Portugal a campeão. Isto faz parte da notícia, não é? Vou terminar a falar de e-mails, não é? Isto é a mesma coisa que lá um artista, um jornalista perguntasse ao Cristiano, agora, depois da final, como é que tinha sido a derrota com o Ajax, não é? Eu fico-me surpreendido, Mariana, como é que este Jorge Amaral vem preparado? Íamos falar nisto? Não. Como é que ele vem preparado ali com tudo? Sabíamos que íamos falar nisto? Não, eu venho preparado para o meu trabalho. Mas íamos falar nisto ou da seleção? Portugal é campeão. A gente nunca sabe do que é que vai falar. Vinha já... Se falássemos, falávamos. Não é evidente. E a resposta à minha questão, Paulo? Do Militão. Não sei quanto tempo já. Não sei. Isto foi o Otávio. Sim. Queres que eu diga, Mariana? Não sei. Mas isso não sei o que é que é dizer. Não sei o que é que é dizer, não é? Se é verdade, se não é verdade. Praticamente a partir do pressuposto. Não é? Não, mas estamos a partir do pressuposto, mais uma vez, errado, de que o Porto não tinha scouts na América do Sul, não é? O que me parece também errado. O Éder Militão. O Éder Militão é internacional. Da mesma forma que Pedro Milhomes esteve no Sporting e foi contratado pelo Benfica, pelas aptidões que tem dentro dessa área, dentro do scouting e dentro de todas as áreas. Mariana, mas atenção, se estivéssemos a falar. Não é? Mas repare, vou dar um exemplo muito concreto. Se estivéssemos a falar. Acreditas que os clubes têm os mesmos alvos todos identificados? Não acredito que tenham os mesmos alvos. Mas estamos a falar de um jogador internacional brasileiro de todas as camadas de formação. O Éder Militão não apareceu ali debaixo de uma pedra em São Paulo e de repente tornou-se no central. Imagina, se estivéssemos a falar de um jogador como o Hulk, que o Porto vai desencantar aos confins do Japão. Aí tudo bem. Agora, o Éder Militão, um jogador de seleção brasileira, sem ver, não estou a falar de cabeça, mas desde o sub-15, sub-14, por aí fora. No Campeonato do Mundo Europeu, ou seja, o Equador não foi. Pronto, mas há aqui um trajeto de Éder Militão nas seleções de base do Brasil, na equipa do São Paulo. Há todo um trajeto de Éder Militão que não aparece debaixo de uma pedra de repente, não é? É um jogador do São Paulo, não é? Do Kashima Antlers no Japão. Aqui o Futebol do Porto poder-se-á ter aproveitado. Eu não sei, não tenho informações que me guiem nesse sentido. Agora, teríamos que ver jogadores de campeonatos desconhecidos, de jogadores que fora do universo das seleções, ou assim. Agora, jogadores de seleção ou isso, não me parece. Vamos introduzir mais um dado ainda sobre isto. Uma novidade: o juiz que condenou o Futebol Clube do Porto a pagar 2 milhões de euros ao Benfica diz que os e-mails não provam por si só a existência de um polvo encarnado, ou seja, as alegadas influências exercidas pelo Benfica. O magistrado Paulo Teixeira não validou a tese do Futebol Clube do Porto, que alegou que agiu apenas para divulgar crimes do rival. Para o juiz, teriam de existir outros meios de prova, uma vez que no Tribunal Cível só poderia dar como provada a prática de factualidade criminosa caso existisse o elevado juízo de certeza. Corre ainda um processo-crime que surgiu depois de Francisco Marques ter entregado os e-mails à Polícia Judiciária. Depois desta tomada de posição deste Tribunal Cível, Jorge Amaral, o processo-crime dos e-mails acha que pode acabar com o Benfica ilibado? Serve como indicador aquilo que foi escrito nesta sentença ou não? Não, de todo, por amor de Deus. Para já estamos a falar, como disseste bem, num processo civil. E tudo aquilo que se puder passar dos e-mails são um processo criminal. Mas este juiz diz que um meio de prova isolado, neste caso os e-mails, descontextualizado e, em alguns casos, com palavras ambíguas e polissémicas, não é suficiente para uma condenação penal ou civil. Fala também em condenação penal. Portanto, sim, mas vale o que vale. Já engloba. Vale o que vale. Estamos a falar de 55 e-mails. Estamos a falar de 55 e-mails e aquilo que o Ministério Público, a Polícia Judiciária tem, são 20 gigabytes. Portanto, estamos a falar com muito mais material. E tanto mas mais... são prova, há a questão da prova proibida, porque todos os que forem obtidos de forma ilegal não podem ser utilizados no processo de crime. Portanto, têm de partir das buscas da Polícia Judiciária. Sim, e sobre isso não sabemos se têm esses gigabytes todos. Não são todos, mas certamente que terão muitos mais. Terão alguns desses gigabytes, terão alguns.
E tanto que isso é um processo complicado, tanto que pediram uma extensão do prazo para poder ter mais atenção a tudo isto. Agora, se eventualmente um mail que diz que se não, quem prejudicar o Benfica será penalizado. Se isto não tem algum sustento, eu não sei o que é a prova. Agora, se há povo ou não, e eles viram tentar descobrir. Agora, que há ali muita matéria, e a prova provada foi que de tráfico de influências, isso para já até foi assumido pelo próprio advogado do Benfica, na altura, que os e-mails indiciariam algum tráfico de influências. Agora, tudo o resto, se há essa tal corrupção que se pode falar ou não, ou imputar, isso a judiciária está lá, e não são só estes 55 mails. Ali pode-se deduzir muitas coisas. Dedução, sim. Há ali matéria, se calhar, para agarrar. Mas é noutro espaço que irá se desenvolver. José Calado, a forma como este tribunal desmontou a tese de polvo encarnado, dá alguma confiança, algum otimismo ao Benfica no que diz respeito ao processo crime dos e-mails? Claro, está otimismo. Obviamente, fala-se de 55 e-mails, mas para esses 55 e-mails serem lidos, não é? Ou seja, se as pessoas estavam a averiguar o que era importante ou o que não era importante, alegadamente, se calhar é porque achavam que estes e-mails tinham alguma coisa que pudesse comprometer o Benfica. O que é o certo é que, pelos vistos, e como ficou provado, e o juiz disse isso na sua sentença, houve e-mails que foram truncados. E quando há e-mails que são truncados e quando há palavras que são retiradas de uma frase para definir um certo contexto, que vai ao encontro daquilo que são os interesses das pessoas que o estão a ler, isso aí já as coisas passam. Tanto que o próprio juiz diz que é muito pior aquilo que foi feito do que propriamente a mentira. Ou seja, é muito pior adulterar aquilo que era os e-mails do que propriamente a mentira. Não há adulteração nenhuma, Zé. Não há adulteração nenhuma. E depois os e-mails são todos verdadeiros. E depois há aqui uma outra situação, que é... São todos verdadeiros. Eu não consigo entender como é que se havia e-mails tão comprometedores para o Benfica, porque é que de alguma maneira estes e-mails que o juiz diz tiveram que ser alterados. E mais. Não foram alterados, e se tivesse e-mails... Estás a confundir, Zé. Mas o juiz é que disse que tinham sido truncados, não viste, Jorge? Um dos e-mails mas o que é que se passa contigo? Não viste? É truncado. Então isso é o quê? Então isso é o quê, Jorge? Um dos e-mails que foram truncados... Então não é alterado? Erradamente, uma frase, quando tiras uma frase é o quê? Não é alterado? É o quê? Se vão servir... Mas queres enganar uma pessoa que está sentada ou o quê? Era de interesse público, Zé. Era de interesse público. Agora, quer sempre estar a falar por cima, Não, isso é que tu tens que dizer. Jorge, sabes o que é que eu tenho que dizer? Houve uma condenação de 2 milhões de euros. Errado. Se queres alguma coisa, tens que reclamar. Estamos a ver o tal e-mail. Este e-mail. Olha, mas está lá. Isto é o quê? Não é alterado? Não. Isto não é alterado? É o quê? Sabes o que é que eu acho? Não se retira uma frase? Não, isto é uma pura ironia. É quem escreveu este mail não estava a valorizar o trabalho, nem a verdade esportiva. Houve uma má fé da parte do Porto quando retira esta frase? Para mim, acho que é um erro. É um erro do J. Marcos. Porque deixar lá isto... J. Marcos, ou seja, não de má fé. Não de má fé. Não, acho que foi por acaso que foi retirada aquela frase. Mariana, não faço a mínima ideia. Achas que foi... Com que a ideia é que tiraram. Para mim, errado. Mas achas que foi deliberado ou não? É ironia, é uma brincadeira que quem escreveu o mail diz: nós não precisamos nem de verdade desportiva, nem de trabalho. Precisamos é dos padres. Precisamos das missas. Sabes uma coisa? O que diz ali. Senhores, hoje a nossa conversa vai ficar por aqui. Vamos certamente voltar a este tema, mas hoje fica por aqui esta edição do Gols. É assim que nos despedimos. Foi uma edição também especial dedicada à conquista da Seleção Nacional na Liga das Nações. Obrigada por nos ter acompanhado. Este programa tem o patrocínio de